Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. TVK desta semana recebe, acima de tudo, uma grande amiga, profissional competente, advogada, procuradora do município de Sorocaba, talentosa artista. Acredito até que ela vai aposentar da carreira jurídica para definitivamente ser escritora, radialista, jornalista. Essa história começa no Diário de Sorocaba. Eu não vou falar o ano. Lilian Rose de Lemos. Prazer recebê-la aqui na Interativa TV. Prazer é meu sempre. Estar com você é sempre prazer. Que bom. Pelo menos a gente ri muito, né? Com certeza. Como é que é essa história dessa paixão por escrever? Quer dizer, vem antes do direito, provavelmente. Muito antes. Eu tinha 13, 14 anos. Diário de Sorocaba. A Lilian, para quem não sabe, é sobrinha de um grande amigo, Cláudio Grosso, jornalista, foi editor-chefe do jornal Diário de Sorocaba há muitos anos, vice-prefeito do então prefeito Teodoro Mendes, e depois assumiu a prefeitura de Sorocaba quando o Teodoro renunciou para ser candidato a deputado federal, quer dizer, não concluiu o mandato, e o Cláudio ficou aí por 12 meses, 8 meses, prefeito de Sorocaba. E aí essa história do Diário, Dona Tereza, seu Vitor... Eu tinha 13, 14 anos, o Cláudio estava envolvido com a campanha, e eu então passei a frequentar. Eu tenho até hoje o cheiro da rotativa, a tinta da rotativa. Então, eu tenho um prazer com o papel e o cheiro, é engraçado. Sujar papel, né? e era muito prazeroso, eu era uma garota, não é uma menina. E acabou que deu certo, eles me deram uma coluna para fazer que chamava-se Gente Jovem. E eu fazia a coluna social da moçada. Aí eu ia para festa, em todas as festas, e ainda ia com gravadorzinho, fazia entrevista com autores, entrevista com atores, artistas, cantores. E eu, assim como você, né, que começou tão criança, no rádio, que é essa escola maravilhosa da comunicação, também. Eu lembro de você, menino, em campo de futebol, entrevistando e tal. Isso. É uma escola linda, né? E é uma hipocrisia a gente achar que com 14 anos, o menino e a menina não podem estar contribuindo. Olha, se eles não contribuírem com nada, com o mundo, com eles... Já estão fazendo. Nossa, porque a gente melhora muito, né? Eu aprendi a ler muito bem, a corrigir português bem, não é? A ter noção da importância da notícia. Você enfrentar determinadas situações, até peso para quem é jovem. E eu tive problemas. Uma vez eu fiz uma crítica a um jogo que teve, uma final de um campeonato, e foi um tedel, queriam me pegar, eu não podia entrar na escola. O jornal teve que ir na escola se desculpar porque eu fiz uma crítica. Sempre teve posições muito firmes. Você tem um caráter muito correto. E quando você tem noção do teu direito, você vai às últimas consequências. Mas é personalidade, né? É da personalidade, eu não sei. Outro dia eu estava conversando com uma amiga nossa, inclusive, e eu dizia assim, eu não sei se eu sou advogado porque eu gosto de advogar, porque eu gosto da justiça, da briga. Acho que os dois, né? Porque às vezes você não ganha nada. Mas é tão prazeroso você ir buscar... Defender uma tese. Defender aquilo e mostrar o que está certo. E a injustiça é uma coisa que me irrita sobremaneira. Você tem paciência com o tempo da justiça? Porque o tempo dos homens, o tempo de Deus, o tempo da justiça, como é que é essa paciência? Nenhuma. É uma das coisas que me faz já pensar em aposentar. Né? Eu estou meio irritada demais com essa passividade do mundo jurídico, essa demora. E justiça tardia não é justiça, né? A gente já sabe disso. E tem coisa que depende que a decisão poderia ser mais rápida, né? O advogado cumpre prazo, né? As outras instâncias nem sempre nem pode sempre. Postergar. E a gente reconhece que o volume né? é sobre-humano, né? Quer dizer, agora, por que é que se deixa um poder tão importante ser inoperante? Porque é interessante a alguém. Normalmente as partes mais fortes, por isso que demora. Agora, por outro lado, algumas coisas não precisavam demorar tanto. Então percebe-se que é um tira-mão,
das autoridades para que as partes se ferrem e ferradas façam um acordo, porque daí ambas perdem. Aí ele só põe lá, homologa e acaba com o processo. Isso é uma coisa que me irrita, porque às vezes as pessoas têm direito, elas têm razão, e elas têm direito a receberem o que se chama de justiça, que vamos combinar, é um patrimônio humano, antes de mais nada, né? Olha, eu até nem ia abordar, tinha esquecido isso, mas a gente começa a conversar e você, basicamente, com outros colegas da Prefeitura de Sorocaba, mas você assim, tem presença importante. Eu vou falar da empresa da Urbis, que você foi diretora jurídica e também assumiu presidência em determinados momentos, na época do Eduardo, mas você pôs a alma em relação ao PROCON de Sorocaba, quer dizer, o direito do consumidor. Você viajou o Brasil, estudou muito, quer dizer... Fora também, né? Como é que é esse direito do consumidor? Como é que ele está... A verdade foi a seguinte, eu era muito jovem e eu denunciei um esquema de corrupção grande que havia na época dentro da prefeitura. Então, corajosa, hein? Eu fui muito corajosa, porque eu era muito menina, não estava formada ainda. E eu fui... ficou uma coisa assim, se punir com a demissão a ela, que é denunciante, nós estamos lascados, porque vai aparecer na mídia e ninguém queria que aparecesse. Então vamos dar a ela um prêmio, vai ser nomeada advogada do PROCON. Quando eu cheguei lá, não era um prêmio, era um castigo, na verdade. O PROCON se resumia a uma salinha de 2x2, um banheiro sujo, não é? E aquilo simplesmente não existia. Era para... Ali era um depositário de funcionários malquistos da prefeitura. Então se jogava ali. Eu sempre falei que a vida é muito generosa. Aliás, o poder público tem muito disso, né? Não só com o PROCON, mas em outras áreas, né? E eu sempre disse que a vida é muito generosa comigo. E em pouco tempo eu acabei me destacando um pouco no estudo dessa questão, não só eu, mas os colegas que estavam ali. E com esse estudo, dentro do estado de São Paulo, acabou havendo algum destaque a Sorocaba. E, na sequência, passou-se a pensar num Código de Defesa do Consumidor. E como eu estava muito ligada com os promotores públicos, com os secretários de Estado, que trabalhavam com essa ideia de que era importante ter uma lei mais moderna em defesa do consumidor, eu acabei indo muito... Tem até fotografia deu com o código, rascunho do código na mão do Covas, para ser apresentado no Congresso e tal. O Elinho Baldi na época também. E daí fui para fora do Brasil, houve a eleição, Panunzio foi eleito e eu fui novamente castigada. Eu já tinha assento em vários locais e fui tirada de lá, então, para voltar a ser procuradora. Mesmo assim, eu tive estava funcionando, aí você voltou. Depois que você deixou tudo bonitinho, agora você volta, não precisa fazer nada. Você não fazia parte de um núcleo político partidário. Que não tivesse, aliás, você tem uma relação excelente com o Panunzio, excelente. Até porque depois de muito tempo ele reconheceu que havia ali uma fofoca, uma intriga e tal. Mas é que o meu tio era do outro partido. E eu fiquei estigmatizada como sendo do outro partido. Ou tendo sido filiada a algum partido. E, enfim, fui castigada por isso, voltei para a Procuradoria, mas isso não me fez deixar de ter assento no Conselho Nacional de Justiça. E eu lembro que eu contava meu dinheiro, porque a prefeitura não me subsidiava, porque eu tinha que contar o dinheiro para poder comprar passagem aérea para ir nas reuniões do Conselho Nacional de Justiça. E, através desse conselho, eu fui uma das pessoas que foi agraciada, como eu sempre digo, a vida é muito generosa comigo, em escrever, né, alguns capítulos em conjunto do Código de Defesa do Consumidor, que é esse que está aí, e foi promulgado em 1990. Aliás, um dos mais modernos do mundo. Ele pode não ser aplicado às vezes, mas ele é muito moderno. Mas mesmo assim, na época a gente falava assim, um dia as grandes redes de supermercado, as grandes lojas vão ter seu próprio serviço de defesa do consumidor, porque vai ser mais interessante. E acabou acontecendo. É verdade. Não é? Você ficou com emergencial 10 anos e não tem processo, né? Mas como é que você justifica isso? Se você justificar, não tem processo que pegue. Então nós tínhamos as 3 piores mazelas de qualquer serviço público de qualquer cidade. Não estou falando de Sorocaba. Lixo, obra e transporte. Por que são as piores mazelas? Porque é o que dá mais dinheiro. E também é de onde se tira, não estou falando de Sorocaba, falo de todas, de onde se tira um grande caixa para os partidos
fazerem as suas campanhas. Então, para você ser sério nisso... E são normalmente os maiores contratos dos municípios, claro, né? são os mais altos. Né? Lixo todo mundo tem lixo em casa. Transporte todo mundo usa transporte. Se você não usa, quem trabalha com você usa. E transporte coletivo é onde você, né? E as vias por esse transporte. Tudo. Agora, eu acho que, às vezes o sujeito é um bom advogado, mas não tem essa pegada. Que é entender o que é o interesse público, né? Às vezes você olha um contrato e fala, isso aqui está furado aqui. Espera um pouquinho. Mas qual é o interesse público? Eu me lembro, por exemplo, que as pessoas falam, não, a Urbs é uma empresa maravilhosa, ela dá lucro. No primeiro dia que eu entrei lá, eu falei, dá lucro para quê, cara pálida? A empresa pública não é para dar lucro, é para prestar serviço bom, ter qualidade. Então a gente tinha um péssimo serviço de transporte de deficiente, por exemplo. Exatamente. Não é? Por quê? Para economizar para quem? Você tem que fazer um negócio bom, então vou fazer um negócio modelar. Mas tá bem. Esse transporte de até deficiente hoje. Que está aí até hoje. Olha, se tem uma coisa que eu acho que eu vou levar para outra vida, em algum plano espiritual, eu chegava e falava assim, essa parte eu consegui fazer. Né? Dar esse conforto para as pessoas especiais, né? Que tem tantas diferenças e dificuldades de mobilidade, e dar a eles acesso a uma vida mais digna, né? Porque quando a gente fala em transporte coletivo, todos os transportes coletivos quase que no mundo são subsidiados, né? Sempre tem que ser. Ele não consegue se sustentar porque ele nem sempre demanda faturamento, mas se um bairro tem pouca gente, não significa que vai ter que ter oferta nenhuma de transporte. Ao contrário. Nós temos que subsidiar aquele bairro que tem muita gente, tem que subsidiar o ônibus que vem meio vazio daquele bairro que tem menos gente. Mas veja, era só uma conotação, né? Porque a Urbs sempre teve um quadro técnico maravilhoso, muito bom, muito bem formado e tinha uma concepção de transporte muito moderna. Nós não se tinha ainda uma noção de quanto a gente queria que fosse moderno além do tempo que a gente vivia. Então a gente projetava uma ideia para 10 anos depois. Lei de licitações está travando os municípios, está complicado hoje, os prefeitos reclamam muito e a gente percebe que às vezes quem vence concorrência nem sempre presta o melhor serviço, é o mais barato e nem sempre isso gera qualidade na prestação de serviço. Existe uma pré-análise na questão de licitação e contratos que poderia ser melhor feita. E eu volto a dizer, é por falta de experiência e de noção do que é público, a defesa do que é público. Às vezes você pode até adjudicar um preço que não é melhor. Se você souber defender a questão e o interesse público, ninguém vai te pegar. Ou então o Tribunal de Contas vai te pegar, daí você vai lá e faz a defesa. Eu cansei de fazer isso, mas tem que saber mas ninguém, qual é o normalmente viés. as pessoas não querem. Não quer, então, primeiro porque é mais... É que nem o juiz que só quer fazer acordo, entendeu? Só quer fazer acordo e não julga. Na licitação é a mesma coisa. Não vamos fazer isso, porque senão não vai. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui, então, vamos pegar pelo menor preço, porque melhor assim. Não é bem assim. A lei diz o menor preço, mas ela abre alternativas. Se você quiser enfrentar, né, você tem alternativas de enfrentamento. Porém, os técnicos mesmo não desejam isso. Não, então é melhor fazer tem assim. Tem risco, para. Muito bem. E aí, além Presta do risco, péssimo serviço de polícia. Além do risco, você tem a concorrência empresarial, que é terrível, lógico, são contratos longos e de muita receita, e você tem os interesses político-partidários se envolvendo nas linhas licitatórias. Aí, bem, se você não for duro o suficiente, radical e peitar a situação, fica essa coisa toda. Muito bem, nós estamos recebendo a visita hoje no TVK, na sua Interativa TV, 24 da NET, que aliás você pode agora acompanhar por este site que está aqui no GC, nossa programação ao vivo também pela internet, além de acompanhar aqui pela NET. Sorocaba, Votorantim, em breve outras cidades também farão parte da nossa grade de programação. Mandar e-mail, pode mandar e-mail? Pode mandar e-mail. Mandar e-mail, mandar WhatsApp. Pode. Legal pode, essa sim. interação. Com certeza, por isso Interativa TV. Hoje recebemos a Procuradora Municipal, advogada, artista, jornalista, doutora Lilian Roseli Lemos, aqui no nosso TVK. Voltamos já depois de um rápido intervalo comercial com você. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação.
Avenida Caribe 400 Campolim. Telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Selite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Vey, 880, Jardim América, 3032-0347. Eu recebo no TVK desta semana a procuradora municipal, advogada, grande artista, aliás é de dom, né? A doutora Lilian Rose de Lemos. Lilian, a gente fala em outro plano, eu sei que você tem toda uma conexão. Arteira, artista. Advocatriz. Exatamente, atriz. Como é que é essa história da produção Você escreve muito bem, você tinha uma coluna toda sexta-feira que a gente está querendo voltar no final do Jornal Ipanema. Eu sei que você produz muito de madrugada, você gosta muito de música. Agora a Tati Abrão cortou minhas asas, às vezes que eu não posso mais, porque senão o treino que eu faço não reduz meu peso, porque eu não durmo. Você tem que dormir, então, né? Agora eu tenho que dormir. Pois é, a doutora Tati, um grande beijo. Participou recentemente do programa do Walter. Excelente, manda bem ela, né? Exatamente, muito competente. Mas me diz o seguinte, como é que é essa produção, como é que... você está, obviamente, tem uma carreira extremamente consolidada, perto do processo de aposentadoria. Obviamente não deve parar de advogar, mas vai escolher o que vai fazer saindo do serviço público. Mas esse lado, né, de escritora, canta, né? De cantora, como é que é? Produtora cultural... Isso começa a crescer, até banco de voz, eu estou sabendo que a senhora pode também. Você tem uma voz linda, sabe se colocar muito bem, mas as pessoas têm uma voz bonita, mas não sabem colocar. Como é que é esse processo de produzir? Como é que daqui para diante, como é que vai ser? Primeiro, vamos deixar claro que todos os adjetivos são por conta dele e da nossa verdade. fraterna amizade. Mas é verdade. A nossa irmandade. Mas a gente procura melhorar o texto, né? Eu fui fazer escola de escritores em São Paulo, oficinas de escrita de diversos modos. Aliás, são muitos estilos hoje, né? De muitos Os gêneros estilos. literais hoje são mais de 50, né? O último que eu fiz foi sobre minissérie de televisão, parece que foi bem. Eu tive eu escrevi um capítulo de uma... engraçado, porque caiu para mim uma coisa que eu jamais faria, que era um texto infantil. Falei, dançou, como é que eu vou fazer? Duas coisas que eu nunca ia conseguir fazer. Uma carta de amor e um texto infantil. Carta de amor você tem capacidade, sim. Não, a carta de amor foi mais fácil. Mas texto infantil, gente, para mim aquilo era terrível. Então, enfim, era um exercício, eu tive que fazer, fiz. Foi apresentado no Disney Channel. E foi super considerado. É um prazer. Se você ficasse só com a gestão dos negócios, e você é muito bom nisso, e a administração da tua rádio, da tua televisão, do teu jornal, você não ia ter o mesmo prazer. Porque o tesão da coisa, perdão, da expressão, é o vídeo, tá lá no Jornal da Manhã, tá escrevendo. Essa produção é uma coisa que encanta, para quem gosta, encanta. Então eu não sei se eu faço bem, mas eu procuro buscar fontes que me dão um relaxamento e um prazer muito grande. Um dia Deus há de me prever um momento em que eu vou poder viver só do prazer. E será isso, né? Eu escrevi várias cenas de musicais para algumas peças de teatro em São Paulo. Tenho alguns contatos, mas de vez em quando me sabe que é você, tem coisa que está aí. Não tem problema, eu não estou muito preocupada com a autoria. No teu processo de criação, você tem todo um lado com uma ligação espiritual, todos nós temos, cada um com a sua crença. Você percebe que no momento em que você está produzindo, você está preparado ali com sensibilidade, você tem intuição? Tenho sim. E eu percebi isso muito, muito nitidamente aqui com você na rádio.
né? O trabalho intuitivo, ele alimenta a gente de uma forma diferente, é como um alimento da alma. E como você falou, eu trabalho muito de madrugada, viro à noite escrevendo, trabalhando, os canais intuitivos ficam um pouco mais abertos. Você está muito relaxado, um silêncio profundo à sua volta. Eu percebo isso porque muitas vezes... Né? Você é uma pessoa que pensa, né? Claro. Não é todo mundo que pensa, você pensa. Mas acontece de você escrever um texto e falar assim, gente, como é que eu consegui terminar? Como é que eu cheguei nisso? Você não fez sabe. Um texto aqui na rádio, acho que foi Coxa de Retalho, alguma coisa assim. Até o Etevaldo Faria, advogado, falou que muita gente elogiou aquele texto, eu nem sei se você lembra dele. Assim, coisas muito boas, muito boas. Muita coisa ligada com filosofia, coisa ligada na com... Coxa de Retalho a gente vai alinhavando os nossos momentos, né? E às vezes tem momentos que estão poídos, machucados ali. Mas então você tem que saber superar aquilo, partir para o outro retalho e ir construindo esse cozer, né, de sentimentos aí. Mas teve vários, teve uma de um carnaval que eu falava sobre um carnaval, assunto que não tinha nada a ver, e um rapaz até te procurou, ele era bombeiro, não? Bombeiro, é verdade, foi mesmo. Que ele falou que ele teve um desligamento durante a crônica, voltou no período de infância, viu a mãe, que havia morrido recentemente, embalando ele numa balança que tinha na casa dele, e quando ele voltou, ele se sentiu tão bem, a crônica já estava acabando com a música, ele se sentiu tão bem, ele entrou numa sintonia e, segundo ele, tinha saído de uma depressão nesse momento. Diz que levantou, tomou banho, fez a barba, foi pro médico e tal, e conseguiu voltar a trabalhar. Ipanema Clube também, isso, Tipo, te procurou? Ele procurou você, queria saber que ele falou, salvou minha vida. Eu não salvei a vida de ninguém, não, imagina. É que você, olha o perigo, se a gente salva, a gente também pode acabar destruir. Com uma, né? É a palavra, né? O tom que você vai dando à palavra, a música, você pode fazer com isso que a vibração melhore. Então, gosto de tocar, gosto de escrever, gosto de ver meus textos por aí andando, às vezes eu olho e dou risada, as pessoas, às vezes eu até comento, falo assim, você sabe de quem é isso, né? A pessoa está publicando e não lembra. Eu gosto disso e é um prazer para nós, para você também é um prazer. Eu sei que você faz isso aqui muito mais com prazer do que só pelo negócio, que é um grande negócio da comunicação. Talvez se torne, né, um grande negócio, mas não adianta, se tornar merecimento, você trabalhou por isso. Você trabalhou a vida toda, Cris. Você também está na lida há 40 anos, muito provavelmente, né? Então... Pouco menos, mas algo em torno de 35. 30 e poucos, né? Então, a vida tem que trazer algum merecimento, por mais difícil seja. Lilian, que texto que a senhora vai lembrar hoje pra gente? Aliás, podia gravar de vez em quando pra TV, não... Vamos gravar, no rádio, para começar a ponta do iceberg. E a tua interpretação é tão legal no rádio, você escolhe, quando você produzia para a rádio, você escolhia a música tema, né? A incidental e a posterior. Que exatamente, aí eu pergunto, quando você escrevia, você pensava antes na música ou a música vinha depois do texto? O que vinha? A música incidental é aquela que estava acontecendo? A incidental era fácil, ela só precisava ter a marca, né, da música, o compasso. O ritmo, o compasso. Ele tinha que dar o ritmo da minha fala. Às vezes você tinha uma música muito leve e a fala tinha que ser mais rápida. E aí a música final, essa significava? Essa tinha significado em relação ao texto, né? Às vezes dava... Eu escrevia no celular, eu sei que você guarda. 5 minutos, escolher a música e demorava 3 horas. Tem no celular, eu sei que tem. Então vai ter que encerrar esse papo que dá vontade de ficar umas 3 horas falando. Olha, o Zé Régio é um poeta português e ele durante 30 anos foi catedrático de literatura lá em Coimbra e tal. E eu gosto muito de um texto dele que eu já sabia decor desde menina, tinha uns 14, 15 anos, sabia decor. Depois é óbvio, né, com a idade o Winchester vai ficando cheio, a gente esquece. Vera Jorge, sim, a gente não tem memória RAM, a gente tem memória ruim. Então pode ser que alguns pedaços aqui eu precise ler. Vai lá. Chama-se Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu, olhos com olhos laços, e há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí.
A minha glória é essa, é criar humanidades a não acompanhar ninguém. Que eu vivo com a mesma vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, eu não vou por aí. Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde. Como, pois, me repetis, vem e vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi apenas para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios passos na areia inexplorada. O mais que eu faço não vale nada. Como, pois, sereis vós quem me dareis? Impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus próprios obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e as torrentes. Amo os desertos, a miragem. Amo os abismos. E de vós? Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes tratados, tendes leis, tendes filósofos e sábios. Eu só tenho a minha loucura. E levanto-a como um facho a arder na noite escura, e eu sinto espuma e sangue, cântico nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições, que ninguém me diga vem e vem por aqui. Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas eu sei que não vou por aí. Paz e bem que você tanto deseja a todas as pessoas que em 2016 te retornem em dobro para o que você merece. Amém. Bom dia! Bom dia. Lindo. Essa é a doutora Lilian Rose, que participou do nosso TVK, terminando de maneira emocionante. E fica aqui o convite para essas participações tão especiais na Rádio Ipanema, aqui na TV Interativa. É uma honra. Tá? A honra é a nossa. Um abraço a Ruth, a nossa atleta, a nossa atleta com mais de 70, com brilhando aí, de 30, danada. E derrubando todos nós na esteira. Um grande beijo a Ruth e a você que acompanha a TV Interativa TV. Continue conosco, um beijo e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Profissional competente, advogada, procuradora do município de Sorocaba, talentosa artista, acredito até que ela vai aposentar da carreira jurídica para definitivamente ser escritora, radialista, jornalista. Essa história começa no Diário de Sorocaba. Eu não vou falar o ano. Lilian Rose de Lemos. Prazer recebê-la aqui na Interativa TV. Prazer é meu sempre. Estar com você é sempre prazer. Que bom. Pelo menos a gente ri muito, né? Com certeza. Como é que é essa história dessa paixão por escrever? Quer dizer, vem antes do direito, provavelmente. Muito antes. Eu tinha 13, 14, assim como você, né, que começou tão criança, no rádio, que é essa escola maravilhosa da comunicação. Também. Eu lembro de você, menino, em campo de futebol, entrevistando e tal. Isso. É uma escola linda, né? E é uma hipocrisia a gente achar que com 14 anos, o menino e a menina não podem estar contribuindo. Olha, se eles não contribuírem com nada, com o mundo, com eles... Já estão fazendo. Nossa, porque a gente melhora muito, né? Eu aprendi a ler muito bem, a corrigir português bem, não é? A ter noção da importância. Diário de Sorocaba. A Lília, para quem não sabe, é sobrinha de um grande amigo, Cláudio Grosso, jornalista, foi editor-chefe do jornal Diário de Sorocaba há muitos anos, vice-prefeito do então prefeito Teodoro Mendes, e depois assumiu a prefeitura de Sorocaba quando o Teodoro renunciou para ser candidato a deputado federal. Quer dizer,
não concluiu o mandato e o Cláudio ficou aí por 12 meses, 8 meses, prefeito de Sorocaba. E aí essa história do diário, Dona Tereza, seu Vitor... Começa, eu tinha 13, 14 anos, o Cláudio estava envolvido com a campanha e eu então passei a frequentar. Eu tenho até hoje o cheiro da rotativa, a tinta da rotativa. Então, eu tenho um prazer com o papel e o cheiro, é engraçado. Sujar papel, né? e era muito prazeroso, eu era uma garota, não é uma menina. E acabou que deu certo, eles me deram uma coluna para fazer que chamava-se Gente Jovem. E eu fazia a coluna social da moçada. Aí eu ia para festa, em todas as festas, e ainda ia com gravadorzinho, fazia entrevista com autores, entrevista com atores, artistas, cantores, e eu... Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. TVK desta semana recebe, acima de tudo, uma grande amiga,